E por falar em produtor convidado, né, vamos conhecer agora uma propriedade em Chiapeta, aqui no Rio Grande do Sul, no Noroeste. Nós vamos ouvir o relato do produtor Rubem Cudes, que há algum tempo já trabalha com integração lavoura-pecuária na Granja Cudes. E vamos descobrir quais as estratégias que são usadas, que ele tem implementado, né, em sua propriedade. Ele que é colorado, pai do Felipe. Felipe, tu tá aí nos assistindo? Pai de 5 gatos na casa e mais uns 50 na fazenda. Rubens, vamos aí te visitar na tua fazenda. Olá, meu nome é Rubem Cudes, a nossa família Cudes já trabalha aqui na Sementes Cometa com integração lavoura-pecuária há mais de 20 anos. Sejam bem-vindos e estamos à disposição para atender vocês. Bom, então, partindo da nossa experiência de integração lavoura-pecuária, a cada anos, a cada décadas aí vão se apresentando novos desafios. Em 2004 a gente introduziu o trigo do propósito no sistema, inclusive está plantado aqui junto nessa composição também. E agora, em 2019, demos o passo de introduzir o componente florestal, né? E esse componente florestal realmente, para a maioria dos agricultores, parece ser um passo estranho, ou no mínimo arrojado, né? Aqui nessa área nós estamos com cerca de 14% da área destinada atualmente para a presença das árvores, ou seja, no ano passado, quando plantamos milho com o capim aruana aqui nessa área, nós deixamos de plantar cerca de 13 a 14% da área com milho. Então nós perdemos esse início de produção, visando os benefícios no médio e no longo prazo e a produção florestal que será colhida daqui a 5, 10 e 20 anos no prazo, né? Bom, nesses cerca de 25 anos já que eu tenho de experiência como produtor de integração lavoura-pecuária, a gente foi quebrando vários paradigmas e foi construindo novos conhecimentos e novas percepções do sistema de produção. Basicamente, eu lembro de uma situação em que eu tive no dia de campo lá em Tupã-Siretã, com o professor Carvalho, e aí a gente começou a compreender que realmente a integração lavoura-pecuária é um vetor, é um motor que está sendo realmente lubrificado para a construção de maior sustentabilidade econômica e maior sustentabilidade do solo e sustentabilidade ecológica ou sustentabilidade da agroecologia. Com essa ampliação da visão, principalmente do conhecimento, a gente começa a perceber também na prática a importância que a diversidade de espécies trazem para a construção da estrutura do solo, né? A gente sabe que cada espécie secreta um tipo de substância no solo e alimenta uma determinada microfauna no solo. Então nessa composição aqui, que nós temos o trevo vesiculoso, uma leguminosa que está trazendo nitrogênio atmosférico para o sistema. Nós temos aqui também o trigo do propósito, que já foi utilizado exclusivamente para pastejo, né? Já encerrou o seu ciclo. Nós temos o azevém aqui presente também, e a aruana, que é a pastagem de verão, né? Então todas as raízes dessas plantas estão exudando diferentes tipos de substância e alimentando a diversidade de micro-organismos do solo, seja também de minhocas e mesmo de bactérias. E é essa atividade biológica, essa integração raiz, microbiologia, que constrói verdadeiramente a palha também, aqui a palha do milho, né? A palha da aruana, que a gente deixou um resíduo grande de aruana no ano passado. Toda esse aporte biológico aí que vai fazer realmente a construção dos agregados do solo, os agregados que dão estabilidade e permeabilidade à água e às raízes.
E nessa visão também da presença dos animais, nós temos aqui, por exemplo, algumas placas de esterco, né, que também está enriquecendo muito mais o sistema em termos de biologia, né? Toda vez que o animal corta a forragem, há um estímulo de aumento de crescimento de raízes, né? Um rejuvenescimento da planta. Então a presença dos animais também é outro vetor que só agrega em termos de desenvolvimento de sustentabilidade de solo, de fertilidade de solo. Então, como estava falando, a evolução do conhecimento e da visão sobre sistemas integrados, né? A gente topou o desafio aí proposto pelo sistema, do Juntos para Competir, pela assistência do programa ILP, de embarcar no componente florestal também. Já ouvindo esse discurso há muitos anos, né, um discurso preconizado pela Embrapa, pela Emater, pela EPAGRE, por tantas universidades aí que já chancelaram essa tecnologia como positiva, né, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista agroecológico. A gente topou o desafio de entrar com o componente herbóreo. Então nessa área aqui nós fizemos o plantio de milho no mês de setembro do ano passado, setembro de 2019, e na mesma semana introduzimos os renques de eucaliptos com linhas triplas. A distância de área de cultivo anual aqui, de pastagem e de milho, são 33 metros de largura entre renques de cultivo, e aí 3 linhas de eucalipto distanciadas 1,5 metro entre linhas. São renques relativamente adensados, talvez não precisaria tanto. Mas como eu disse antes também, é uma coisa que os meus vizinhos e os meus amigos estranham bastante essa ideia de colocar as linhas de árvore. Mas eu diria assim, nesse caso aqui são apenas 13% desta área que eu não estou plantando milho, né? E existe a possibilidade de construir sistemas com essa mesma distância de área cultivada anual, com apenas uma linha de eucalipto. Então eu poderia propor para algum agricultor mais conservador ou mais temeroso do resultado das árvores, ele poderia ter apenas uma linha de eucalipto a cada 33 ou 35 metros, de acordo com a barra de pulverizador ou a plantadeira que ele vai usar, fazer um planejamento com isso. Bom, se ele tivesse uma linha de árvore a cada 33 metros, isso seria menos de 3% da área. Então eu gostaria de dar essa mensagem para quem está duvidoso em introduzir o componente arbóreo. Será que 3% de uma das suas áreas, da sua propriedade, de uma gleba, talvez de 10% ou de 20%, 3% de 20%, que você não vai plantar soja e milho nos primeiros 2 ou 3 anos, vai gerar um problema? Eu acho que não é um argumento, é um argumento fácil de desmontar. Então gostaria de incentivar a cada agricultor que já trabalha com integração lavoura-pecuária, que introduza o componente florestal sabendo que ele vai deixar de colher muito pouco soja e milho nos primeiros anos e vai desfrutar dos benefícios no médio e longo prazo. Os benefícios, então, no médio prazo, pelo que eu tenho estudado, eu não posso dar testemunho da minha experiência, porque nós estamos agora exatamente com 1 ano de implantação das árvores. Essas árvores estão com 1 ano. Mas nesse momento nós já temos um efeito quebra-vento perfeitamente consolidado. Então, esse quebra-vento vai reduzir, aqui nesse ponto, no meio dos renques, ele já reduz cerca de 20% a demanda hídrica dessas plantas. Então, se eu colocasse milho aqui agora, nesse ano agrícola, tivesse agora, em setembro de 2020, plantando milho nesse renque, eu já poderia saber que eu vou ter 20% mais água no solo, no sistema solo-planta, do que nas áreas que não têm eucaliptos. Então acredito que eu já teria, se fosse um ano de normal para seco, eu já teria bem mais produtividade nessa área do que numa área sem o componente florestal. Como o sistema se propõe ser
plantar lavoura nos primeiros 2 anos. Eu aqui fiz diferente um pouco, né? Nos primeiros 2 anos plantaria lavoura e na sequência ficaria somente floresta e pecuária, né? Com certeza é evidente que as árvores fornecendo sombra vão dar mais conforto animal, vão dar mais ambiente favorável para os animais pastarem eventualmente até na sombra, né? Principalmente no verão. Eles vão pastar aqui e vão logo descansar na sombra ali, ou provavelmente às 4 horas da tarde aqui terá sombra. Isso aí a gente espera, a literatura fala em melhorias de performance animal de 15 a 20%. Então se hoje eu estou ocupando a área 13% de eucaliptos e eu conseguir uma performance animal 15 ou 20% maior, já há uma compensação da presença dessas árvores. E claro, a árvore em si é um negócio, e é um negócio bastante atrativo. Esses renques melhores da minha propriedade aqui, esses 2 aqui realmente são os melhores renques, né? Que não tem falha, que tem uniformidade de planta, são renques que estarão produzindo nos próximos anos 100 metros cúbicos de lenha por hectare por ano. 100 metros cúbicos de lenha por hectare por ano, normalmente são 100 sacos de soja por hectare por ano. Então o negócio florestal também, essa tira, se nós fôssemos pensar separadamente as coisas, somente a tira de floresta também é um negócio interessante. Como se fala que no frigorífico a única coisa que se perde é o berro do boi, né? Se eu plantasse somente árvores eu perderia o valor da sombra. Mas eu tendo os animais para desfrutar da sombra, a sombra também vai me dar lucro, né? E outro fator que o componente florestal ajuda no microclima é a proteção de geada. Inclusive tirei uma foto de uma geada que teve aqui dia 3 de julho nessa área, e mesmo as árvores estando com 9 meses, 10 meses de idade, elas já ofereceram claramente uma proteção na faixa mais adjacente aos renques de árvores. Então a gente já pode perceber que quando as árvores atingirem talvez 7 anos, e a gente começar a fazer o corte, o raleio das primeiras árvores, nós já devemos ter uma proteção da pastagem por geada altamente significativa. A interferência do sistema integrado pela presença do componente florestal é um universo de detalhes, né? Então a gente já sabe que temos mais aves na área, essas aves provavelmente vão comer as larvas de insetos, né? Se sabe por dados técnicos aí que tem muito menos carrapato em área que tem presença de ILPF, tem menos praga na lavoura de milho ou de soja. E existem outros efeitos, por exemplo, o meu vizinho aqui, o Marcelo Chapeta, quando eu implantei isso aqui, ele me disse, tá, e qual é que é a tua expectativa a respeito das micorrizas, né? E como assim? Ele disse, não, o eucalipto é uma planta extremamente hábil em desenvolver micorrizas e vai melhorar a fertilidade e a solubilidade dos nutrientes do solo, a assimilação dos nutrientes do solo a distâncias bem razoáveis. Quer dizer, talvez aqui onde estamos hoje, daqui a 5 anos, tenha micorrizas justamente pela presença do eucalipto. Então há um universo de outros fatores que essa biodiversidade traz para o sistema.